1887, a hoste dos mestres ascensionados estabeleceu uma escola nos planos mais internos, com o fim específico de instruir aqueles que fizeram mau uso da riqueza, revelando-lhes plenamente os resultados de seus erros. A tais criaturas são expostas e relatadas a verdade concernente à lei universal que governa toda a riqueza e as consequências que acarreta a influência exercida sobre outrem para lhes perpetuar as ideias pervertidas e os erros. Dá-se-lhes completa liberdade para aceitar ou rejeitar a prova oferecida. Eles sempre aceitam e se firmam no ensinamento que lhes é dado. Agora sabeis e compreendeis que o grande Deus interno é o único possuidor e governante real de toda a riqueza, que a presença nomeia guardas para os seus tesouros em todos os planos de vida, quer se trate de luz, sabedoria, substância ou bens materiais. Estais calmo e equilibrado, bem vejo, enquanto observamos essa fase de nossa atividade. Isso é um bom sinal. Revela a vossa força interior e habilidade para fazerdes o que agora está prestes a realizar. Logo que estiverdes externamente preparado, e isto em breve ocorrerá, eu vos asseguro. Provas vos foram exibidas de que somos nós realmente que governamos a riqueza do mundo e a empregamos apenas para experimentar a força da alma do indivíduo. É sempre um crédito concedido àqueles que deveriam ser bastante fortes para empregá-lo construtivamente. Poucos, bem poucos realmente passam por este teste, diante da tentação existente à larga hoje em dia no mundo. Se quiséssemos, poderíamos elevar o mais humilde dos filhos de Deus, que estivesse suficientemente preparado à riqueza, ao poder e à proeminência, se acaso assim, procedendo muitos outros pudessem receber auxílio. Que é a verdadeira visualização e que acontece quando alguém visualiza? A verdadeira visualização é o atributo e poder da visão de Deus em ação na mente do homem. Quando alguém retrata conscientemente na mente uma aspiração que deseja se realize, está empregando um dos mais poderosos meios de trazer esse desejo à sua experiência visível e tangível. Há uma confusão e incerteza no espírito de muitos relativamente ao que de fato acontece quando alguém visualiza ou faz um quadro mental daquilo que almeja. Em nenhuma parte do universo, forma alguma jamais veio à existência sem que alguém tivesse conscientemente mantido uma imagem dessa forma no pensamento, porque todo pensamento contém uma imagem da ideia dele contida. Mesmo um pensamento abstrato encerra uma cena de qualquer espécie, ou pelo menos um esboço que é a concepção mental de quem emite. Dar-vos-ei um exercício pelo qual pode-se desenvolver, controlar conscientemente e dirigir as atividades da visualização para obter êxito definitivo. Há muitos degraus no processo que o estudante pode empregar a todo e qualquer tempo. A prática traz, na verdade, resultados visíveis e tangíveis quando realmente aplicada. O primeiro passo consiste em determinar um plano definitivo ou desejo a ser realizado. Isso feito, considerai que seja coisa construtiva, nobre, merecedora de vosso tempo e esforço. Examinai cuidadosamente o motivo que vos conduz a trazer tal criação à manifestação. Deve ser honesto, tanto em relação a vós como ao resto do mundo, e não um simples capricho ou satisfação de apetites dos sentidos físicos. Lembrai-vos, há uma grande diferença entre utilidade, desejo e apetite. Utilidade é o cumprimento da grande lei universal de serviço. Desejo é a atividade expansiva de Deus, por meio da qual a manifestação é constantemente mantida, e é a perfeição ampliando-se a si mesma. Apetite é tão somente o hábito estabelecido
pela contínua satisfação dos sentidos instintivos, consistindo em energia focalizada e qualificada por sugestões da atividade externa da vida. Certificai-vos bem de que não haja em vosso íntimo algum sentimento secreto de levar vantagem à custa de outrem. Um verdadeiro estudante, e só quem o seja, tirará proveito dessa espécie de prática. Toma as rédeas nas mãos e determina disciplinar e controlar conscientemente o ser inferior. Escolhe o que há de fazer ou não em seu mundo e, pelo processo de figurá-lo na mente, projeta, trazendo à manifestação, um plano de vida definitivamente firmado. O segundo passo consiste em expor vosso plano por meio de palavras tão concisa e claramente quanto possível. Anotai por escrito, assim registrais vosso desejo no mundo externo, visível e tangível. O terceiro passo é cerrar os olhos e ver dentro de vossa mente uma imagem mental do desejo ou plano em perfeita e acabada condição e atividade. Considerai o fato de que vossa capacidade de criar e ver uma imagem dentro da própria consciência é o atributo da vista de Deus agindo em vós. A faculdade de ver e o poder de criar são atributos de vosso Deus interno, que sabeis e sentir está sempre dentro de vós. A vida e o poder de Deus estão atuando em vossa consciência para concretizar em vosso mundo externo o quadro que vedes e sentis em vosso íntimo. Conservai-vos lembrando ao intelecto que a capacidade de imaginar é um atributo de Deus, o atributo da visão. O poder de sentir, experimentar e associar-se à imagem perfeita é o poder de Deus. A substância utilizada no mundo exterior para dar forma ao vosso quadro e ao vosso plano é pura substância de Deus. Deveis então saber que Deus é o ator, a ação e o ato de toda forma e compreendimento construtivo, sempre lançados no mundo da manifestação. Quando empregardes integralmente o processo construtivo, é impossível que o vosso plano não venha a realizar-se em vosso mundo visível. Lede vosso desejo ou plano tantas vezes por dia quanto possível, e sempre antes de vos recolherdes ao leito, porque, ao dormir, logo depois de mentalizar o quadro, permanece na consciência humana uma forte impressão que não é perturbada durante algumas horas, tornando-o em condições de ser intensamente lembrado na atividade externa e permitindo ser intensamente lembrado na atividade externa e permitindo seja gerada e acumulada a força que o impelirá para a experiência da vida exterior. Por esse modo, podeis introduzir qualquer desejo ou imagem na consciência quando ela penetra no grande silêncio durante o sono. Aí carrega-se com o maior poder e atividade de Deus, que está sempre dentro do coração do grande silêncio. Em circunstância alguma deveis comentar, seja com quem for, o vosso desejo ou o fato que estiverdes visualizando. Isso é imperativo. Não monologueis sobre ele em voz alta ou mesmo em murmúrio, porque deveis compreender que quanto maior o acúmulo de energia gerada pela vossa visualização, contemplação, sentindo a realidade de vossa imagem, tanto mais rapidamente se manifestará em vossa consciência externa. Milhares de desejos, ambições ou ideias ter-se-iam manifestado na experiência externa de muitos indivíduos se eles não os tivessem discutido com amigos ou conhecidos. Quando vos decidis definitivamente a realizar uma experiência por meio da visualização conscientemente dirigida, vós vos tornais a lei, Deus, a lei do Uno, que não admite oposição. Deveis tomar uma decisão e sustentar vossa determinação com todo o poder. Isto significa que deveis assumir uma atitude firme e inabalável para fazê-lo e saber e sentir que ela é Deus desejando, Deus sentindo, Deus conhecendo,
Deus manifestando e Deus controlando tudo que diz respeito a essa decisão. Esta é a lei do uno Deus e só Deus. Até que isto seja plenamente compreendido, não podeis obter e não obtereis nunca vossa manifestação. Porque no momento em que entra um elemento humano, estáis tirando-as das mãos de Deus e, consequentemente, não pode expressar-se, pois que estáis neutralizando pelas concepções humanas de tempo, espaço, lugar e 1001 outras condições imaginárias que Deus não conhece. Ninguém poderá conhecer Deus enquanto considerar uma força oposta a Ele, porque quando admitir que duas forças em oposição podem atuar ao mesmo tempo, estará neutralizando a atividade de Deus. Havendo neutralização, não se obtém nada, nada se manifesta. Acontece simplesmente isso, nada obtereis em vossa manifestação. Quando reconheceis Deus o Uno, tendes somente perfeição manifestando-se instantaneamente, porque não há nada a se opor ou neutralizar nenhum elemento humano de tempo ou espaço. Assim, ele se estabelece em vós, pois não há nada que se oponha a Deus, ao que ele ordena. Não poderão jamais melhorar as condições para quem quer que seja que deseja a perfeição, enquanto continuar admitindo um poder oposto a Deus, ou qualquer coisa dentro ou fora de si capaz de impedir a perfeição de Deus se expressar. Admitir simplesmente que uma determinada condição é inferior ao que vem de Deus representa sua deliberada escolha de uma imperfeição, e essa espécie de escolha é um fracasso do homem. Tal escolha é deliberada e intencional, porque ela é livre e tem os momentos para escolher, para selecionar seus pensamentos. Acontece, porém, que conceber um pensamento ou quadro de perfeição não necessita mais energia do que conceber um de imperfeição. Portanto, essa escolha deliberada de uma condição imperfeita implica o que se chama a queda do homem. Sois o Criador localizado para planejar e criar a perfeição em vosso grupo e lugar que ocupais no universo. Se a perfeição e o domínio devem ser expressos, deveis conhecer e admitir apenas a lei do Uno. O Uno existe e controla completamente em todas as partes do universo. Sois a autoconsciência da vida, a una presença suprema da grande chama de amor e luz. Sois vós somente o silenciador, o decretador das qualidades e formas que desejais derramar em vossa vida, porque sois o único agente de energia de vosso mundo e de tudo o que ele contém. Quando pensais ou sentis, parte de vossa energia da vida sai para sustentar aquilo que criais. Lançai então fora da mente toda dúvida ou medo de efetuar o que estáis imaginando. Se qualquer um desses pensamentos ou sentimentos, que em última análise não passam de emanações humanas desprovidas de perfeição, vem ter a vossa consciência, deveis substituí-lo instantaneamente pelo reconhecimento integral do vosso próprio eu e de vosso mundo com a vida de Deus, o Uno. Além disso, permanecei completamente despreocupado acerca do ideal que formulastes, a não ser durante o tempo da visualização. Não fixeis na mente prazo para resultados, exceto para reconhecer que só existe o agora, o eterno presente. Adotai essa disciplina, praticai e podeis manifestar um irresistível poder em atividade que nunca falhou e nem poderá falhar. Lembrai-vos sempre de que sois Deus idealizando e visualizando, sois Deus inteligência dirigindo, sois Deus poder impulsionando. É vossa substância Deus sendo acionada. Quando vos convenceis disso e contemplais a sua plenitude, muitas vezes tudo no universo se precipita para realizar vosso desejo, vosso comando, vosso quadro mental. Ele é todo construtivo e de acordo, portanto, com o plano divino original para uma vida autoconsciente. Se nosso lado humano concorda realmente com o plano divino e o aceita, não pode sobrevir tal coisa como atraso ou fracasso,
porque toda energia tem em si a qualidade inerente da perfeição e se apressa em servir ao seu Criador. Perfeição é a única predestinação que existe. Pelo fato de vosso desejo ou quadro mental ser construtivo, sois Deus vendo seu próprio plano. Quando Deus vê, isso constitui decreto ou ordem irrevogável para que apareça imediatamente. Na criação da terra e do sistema de mundos, Deus disse: faça-se a luz, e a luz apareceu. Não foram necessários éons de tempo para criar a luz. O mesmo Deus poderoso está em vós agora, e quando vedes ou falais é seu atributo na visão e da palavra que está atuando em vós e através de vós. Se vos compenetrais de que isso realmente significa, podeis comandar por seu pleno poder e autoridade, porque sois sua consciência vida, e só a própria consciência de vossa vida pode ordenar, imaginar ou desejar um plano perfeito e construtivo. Todo plano construtivo é seu plano, por isso sabeis que Deus está em ação, comandando. Que este desejo ou plano se realize agora está feito. Permiti-me sugerir que vos exerciteis em nunca experimentar surpresa, desapontamento ou sensibilidade ferida, sejam quais forem as circunstâncias, pois o perfeito autocontrole de todas as forças dentro de vós, a qualquer tempo, constitui domínio, e esta é a recompensa para aqueles que trilham a senda da luz. Somente pela correção do próprio ser humano pode ser alcançada a maestria. Lembrai-vos sempre de que o direito de comandar, que representa domínio, só é permanentemente mantido por aqueles que primeiro aprenderam a obedecer. Porque quem aprendeu a prestar obediência à lei do Uno, torna-se um ser de causa, e só esta causa amor. Assim, por analogia, torna-se em realidade a lei do Uno. Vigiei para que proceda de vós somente o que é harmonioso, e não permitais que uma palavra destrutiva sequer vos passe pelos lábios, mesmo por gracejo. Lembrai-vos de que estáis lidando com uma força, seja de que natureza for, a cada instante da eternidade, e de que sois sempre seu qualificador. Podeis todos compreender como é importante e necessário manter-se vivamente consciente do próprio Mestre Cristo interior, e nele profundamente centralizar-se, para que só amor, sabedoria e perfeição de Deus possam atuar por meio da mente e do corpo sempre. A devoção do povo Inca pela sua fonte era muito grande, porque ele conhecia e conscientemente compreendia o poder do grande sol central. Essa compreensão da verdade era ensinada ao povo Inca, e porque eles soubessem o que se atribuía ao grande sol central, usavam o sol como símbolo da divindade suprema. Tinham verdadeiro conhecimento interno e reconheciam a plenitude do poder desse grande sol central, a que hoje chamamos Cristo, porque é o coração da atividade crística no universo. Se pudessem perceber que liberdade, poder e luz aguardam sua ocupação, dependendo unicamente do reconhecimento e utilização da grande amorosa presença interna, que respira através deles constantemente, pudessem eles sentir e reconhecer o todo-poderoso domínio que essa presença exerce sobre todas as manifestações. Se apenas fossem capazes de compreender que seus corpos são os templos do mais alto Deus vivente, que é o Senhor do céu e da terra, pudessem eles saber o que significa amar esse poderoso eu, falar-lhe e reconhecê-lo em todas as coisas e sentir a realidade dessa presença, ao menos com tanta certeza quanto fazem com as pessoas e as coisas. Se apenas pudessem sentir profundamente a proximidade e a realidade da grande presença, por um momento que fosse, nada poderia colocar-se outra vez entre eles e as mesmas poderosa e suprema realização, tal como foi atingida por Jesus e outros mestres ascensionados. Amados filhos da luz, deixai que essa grande presença divina, sua sabedoria e poder surjam através de vós agora,
e vereis como rapidamente o reino de Deus pode e quer manifestar-se sobre a terra. Quando Jesus disse, em verdade vos digo que o que eu fizer também fareis, e maiores coisas do que essas fareis ainda, ele sabia do que falava, continuou Saint-Germain. Ele veio ao mundo para revelar o domínio consciente e a mestria que é possível a qualquer criatura humana atingir e expressar, mesmo enquanto habitar a terra. Mostrou o domínio do Mestre Ascensionado e provou à humanidade que é possível, a quem quer que seja, invocar de tal modo seu Deus interno e que pode controlar conscientemente todas as coisas humanas. Os grandes Mestres Ascensionados de amor, luz e perfeição, que desde o princípio conduziram à expansão da luz da humanidade deste planeta, não são ficção ou produto da imaginação de ninguém. Eles são reais, visíveis, tangíveis, gloriosos, vivos, verdadeiros seres de tanto amor, sabedoria e poder, que a mente humana vacila diante dessa imensidade. Trabalham em toda parte do universo com liberdade completa e poder sem limites para fazer com naturalidade tudo que o homem comum considera sobrenatural. São senhores de tão grande poder e manipuladores de tal força que abalam a imaginação da pessoa no mundo externo. São os guardiões da raça e, assim como no mundo físico da educação, vários graus de professores são ajustados para guiar o desenvolvimento do progresso individual desde a infância à maturidade, preparando daí por diante para um trabalho especial. Existem também os mestres ascensionados de perfeição, para educar e auxiliar o indivíduo de maneira que ele possa expandir a consciência além da vulgar expressão humana. Então, o discípulo desenvolve seus atributos super-humanos até que, como um estudante graduado por uma universidade, aquele que está sob o cuidado e a instrução de um mestre ascensionado é graduado fora da sua humanidade na plena, contínua expressão de sua divindade. O mestre ascensionado é uma criatura que, pelo esforço autoconsciente, gerou bastante amor e poder dentro de si mesmo para romper as cadeias de toda limitação humana. Por isso, permanece livre e digno de ser empossado no uso de forças, além daquelas que fazem parte da experiência humana. Ele se sente a si mesmo uno com a vida onipresente de Deus. Por essa razão, todas as forças e coisas obedecem ao seu comando, pois ele é um ser autoconsciente e um ser de vontade livre, controlando tudo pela manipulação de sua luz interior. É por meio da irradiação ou extravasamento dessa luz, que é realmente sua própria essência luminosa do amor divino, que o mestre ascensionado pode auxiliar os que estão sob seus cuidados e direção. Quando tal extravasamento ocorre para com um estudante, seus corpos interiores, e com isto quero dizer os corpos emocional, mental e causal, absorvem a essência luminosa do mestre, e a luz que há dentro deles brilha e se expande como uma chispa que se aviva dentro de um braseiro, até converter-se em uma chama. Essa essência luminosa tem dentro de si a mais poderosa força do universo, porque ela dissolve toda a discórdia e estabelece equilíbrio perfeito em toda manifestação. O corpo do Mestre Ascensionado está constantemente derramando raios de sua essência e luz sobre as discórdias da Terra, dissolvendo-as tal como os raios de força a que chamamos luz e calor do nosso Sol físico dissolvem um nevoeiro. A radiação que eles derramam para a humanidade na Terra é energia conscientemente extraída, a qual imprimem qualidade e em seguida emitem com um fim determinado. Desse modo, protegem milhares de vezes pessoas, lugares, condições e coisas, permanecendo a humanidade completamente alheia, seguindo o seu determinado caminho, calmamente inconsciente de seus protetores e benfeitores. Nessa espécie de atividade, os mestres ascensionados podem mudar os corpos em que trabalham, tal como qualquer pessoa muda de roupa, porque a estrutura celular está sempre sob seu controle consciente e cada átomo obedece às suas mais ligeiras determinações.
têm liberdade de usar um ou mais corpos, se o trabalho que desejam efetuar assim requer. Porque sua habilidade em integrar ou desintegrar um corpo atômico é absolutamente ilimitada. São manifestadores todos poderosos de toda substância e energia, porque as forças da natureza, ou sejam, os 4 elementos, são seus dóceis e obedientes servos. Estes seres gloriosos que guardam e auxiliam a raça humana em fase de evolução são chamados mestres ascensionados de amor, luz e perfeição. São tudo o que implica a palavra mestre, porque gerando o amor, a sabedoria e o poder da divina presença, manifestam sua mestria sobre tudo o que é humano. Por essa razão, eles ascensionaram para a manifestação imediatamente acima da humana, que é a super-humana divindade, pura, eterna, toda poderosa perfeição. Frequentemente, a humanidade da Terra, na sua ignorância e limitação, atreve-se a proferir sentenças contrárias, a externar várias opiniões acerca do Mestre Jesus e muitos outros da hoste ascensionada. Esta prática é uma das coisas mais comprometedoras de que os humanos podem se entregar, porque em tal atividade a crítica e o julgamento emitidos desse modo voltam pura e simplesmente ao seu autor, prendendo assim a humanidade cada vez mais firmemente aos padecimentos e limitações por ela mesma criados. A atividade da lei é que, tendo os mestres ascensionados se libertado das limitações humanas, tornaram-se expansão fulgurante de luz, no interior da qual nenhum pensamento humano de discórdia pode jamais penetrar. Isso induz todo pensamento destrutivo, criação e sentimento a voltar para o seu remetente, ligando-o ainda mais estreitamente às cadeias de sua própria criação. Se os seres humanos pudessem ver seus próprios pensamentos, sentimentos e palavras saírem da atmosfera para o éter, reunirem-se cada vez mais aos da mesma espécie e retornar, não só ficariam assombrados mediante o que fazem nascer, como também clamariam por libertação. Nem que fosse para apagar da mente tal criação, haveriam de se voltar com plena determinação para sua própria divindade nela entrar. Pensamentos e sentimentos são coisas vivas, palpitantes. O indivíduo que sabe disso usará sua sabedoria controlando-se como deve. Jesus está para a humanidade que adquire experiência na Terra como o grande Deus interno dentro de cada ser humano está para a pessoa o eu externo. Ele revelou o Mestre máximo ao mundo exterior e é ainda a prova viva da possibilidade que tem o homem de libertar-se de toda limitação e expressar a divindade, tal como foi o desígnio originado, porque a primeira condição em que existiu a humanidade era inteiramente harmoniosa e livre. Quando alguns daqueles indivíduos que estudam a vida e as leis do universo, muito mais profundamente que a maioria da massa dos filhos da Terra, vêm a saber da existência dos mestres ascensionados, muito frequentemente desejam dirigir-se a esses grandes seres para receber instrução, conquanto seja isto, em muitos casos, uma inconsciente elevação da alma dentro da luz maior. O eu pessoal não faz ideia da posição em que se encontra em relação àqueles grandes seres, que são completamente divinos. Há um meio pelo qual um estudante resoluto e intensamente aplicado pode estabelecer contato com um deles, mas isto só se pode dar através da atividade de muito amor e de disciplina da personalidade. Se, porém, o motivo for a satisfação da curiosidade, pensando confirmar ou contestar a existência dos mestres ascensionados, meramente para resolver um problema ou desfazer uma dúvida da personalidade, esse contato jamais se realizará. Ficai certo disso, porque a hoste ascensionada nunca se preocupa em satisfazer o lado humano do estudante. Toda sua conquista é por meio da expansão do Deus interior, de modo que seu poder possa ser liberado vigorosamente, o necessário para romper as limitações existentes na personalidade humana,
que não lhe concede um veículo perfeito para uso nos mundos mental, emocional e físico da manifestação, ou seja, nos domínios do pensamento, do sentimento e da ação. Fraqueza e limitação humanas apenas prejudicam o veículo que deveria ser treinado e mantido nas melhores condições possíveis como um servo eficiente para uso do grande próprio Deus interno. O corpo humano, com suas faculdades, é o templo da energia divina que a grande presença de Deus provê, e através desse eu externo, ele deseja expressar um perfeito plano ou desígnio divino. Se os descontrolados apetites dos sentidos e as exigências da personalidade desperdiçam a energia divina, de tal modo que o comando do veículo é sonegado à presença interna, ela imperturbavelmente se retira. O eu humano perde o poder de manobrar a mente e o corpo, e o templo se desmorona em decrepitude e dissolução. Ocorre então o que o mundo denomina morte.